queria já ir começando a introduzir o nosso assunto de hoje. Então a ideia é a gente conversar sobre aquilo que parece que ninguém sabe o que dizer. A Isabela está entrando. Fica às vezes uma sensação meio nebulosa de que a gente não sabe o que fazer, o que dizer. Oi, Isabela. Olá, Boa noite. Tudo bom? tudo bem? Você tá me ouvindo, né? Eu tô. Você tá me ouvindo bem? Ah, tô. É que na hora que eu pedi para entrar ficou sem som, mas eu acho que na hora da conexão fica um pouquinho sem som. Exato. Tá Então, tá todo bom. Eu mundo tava te ouvindo aí, ouvindo, pode gente? continuar. Pode Perfeito. continuar que eu tava te ouvindo. Então, para a gente fazer essa conversa que parece que é falar sobre aquilo que ninguém sabe o que dizer, não é? Quando dá errado, fica aquele silêncio. Então, eu queria um pouco desmistificar isso, conversar livremente com vocês. A Isabela vai trazer também a experiência dela com os pacientes, que eu acho que é muito rico poder ouvir a experiência do médico. E um pouco as nossas... Sabe aquelas dúvidas que às vezes a gente não tem muita coragem, porque parece bobagem? Eu queria que a gente pudesse falar sobre isso, porque eu acho que viver perda abre um monte de caixinha na nossa cabeça, né? Então, criar um pouco esse lugar para a gente fazer essa partilha. E para quem está chegando, para quem não me conhece ainda, eu vou me apresentar rapidinho. Acho que é legal você se apresentar também, Isabela. Ok. Então, eu sou a Ana Barini, eu sou a psicóloga do Instituto. Tenho uma experiência grande com psicologia obstétrica e a gente diz perinatal, né? Então, todos esses assuntos que têm a ver com nascer, engravidar e os logo em seguida. Então, o pós-parto, né? Um pouco sobre depressão, sobre a relação das mães e dos bebês. E depois tem uma outra especialidade que a gente não vai tratar aqui hoje, que tem a ver com alimentação. Conta de você, Isa. Isso, vamos lá. Ó, então para quem não me conhece, né? Eu sou Isabela Nelli, sou ginecologista obstetra aí do Instituto Barini. E, na verdade, quando a gente sentou, né, vamos fazer uma live sobre esse assunto aí para quem entrou agora também. É uma coisa muito que parece estranho, né? A gente está aqui na internet num momento desse e querendo falar de um assunto que às vezes, na maioria das vezes, parece um tabu, né? Ó, o doutor Ricardo entrou aí, tá mandando um oizinho. Daqui a pouco já começa a perguntar para ele, né? As perguntas para ele. Aí a gente chama ele para entrar na live aqui também. Não, deixa ele quieto lá, deixa ele quieto lá. Mas eu acho que a ideia, assim, como você mesmo comentou, a Ana começou a conversar, assim, que é um assunto que parece que ele é proibido, né? E é um Exato. assunto que é um tabu. E eu acho que a ideia é justamente desmistificar, né, as perdas de uma maneira geral, mas vamos falar especificamente da perda gestacional, é muito mais comum do que a gente imagina, né? E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa ter um Exatamente. espaço para falar. E eu vou trazer um pouquinho aqui da minha vivência no consultório do ginecologista, como que essa história chega até mim, né? E aí a Ana vai mostrar em como que a gente pode ir articulando isso daí. O objetivo aqui não é só para a gente tirar dúvida, né? Eu acho que é para a gente dar uma direção para aqueles casais que enfrentaram alguma perda ou que tem medo de enfrentar e dar esse Exato. caminho, Exato. né? Porque para começar tudo, o casal entra na sala e ele já começa, parece que não está querendo falar sobre a perda, né? Ele já começa, não, a gente teve uma perda, mas nós estamos aqui hoje para ver o que dá para fazer. E aí a Para gente tocar fala, em não. frente, né? E eu acho até com a questão do ginecologista, talvez no consultório do psicólogo seja um pouco diferente esse chegar, né? Eu acho que o casal, quando chega, ele já chega procurando uma ajuda. E para o ginecologista, o casal já chega querendo o caminho. E às vezes é Exato. ruim isso. Às vezes eu brinco, eu falo, não, calma. Vamos começar falando lá de trás do que aconteceu, né? E aí eu Perfeito, acho que a Isa. ideia é essa. Perfeito.
Até pegando o gancho, que acho que você fez uma introdução ótima, assim. Muitas vezes a gente não está nunca preparado, né, para viver uma perda. Eu acho que quem está tentando engravidar, especialmente quem está, seja, né, por vias naturais, mas muito especialmente quem está fazendo o tratamento, está super na expectativa de ter logo a boa notícia. E é muito triste, é muito ruim quando ou, né, você nem chega a engravidar, ou seja, o ciclo não se cumpre, né, ou quando você começa uma gestação e em seguida tem uma perda precoce. Acho que dos dois jeitos, a sensação é de perda, né? E acho que isso é bem importante de falar. E aí Isso. fica essa coisa dolorida, né? Mas ela é muito vivida, assim, privadamente. A gente Eu tende acho a... que você falou a questão do privadamente, e eu acho que vai dos dois lados. Eu estava só fazendo uma anotação aqui, que teve uma pessoa que aí, que como está colocando assim no comentário da live, eu não consegui acompanhar tudo. Quem quiser fazer uma pergunta mais específica, manda aqui no balãozinho com a interrogação, que aí a gente consegue identificar e salvar quem que fez. Mas, de qualquer maneira, alguém colocou aqui no comentário assim, na verdade, quando a gente sofre uma perda, parece que os profissionais querem colocar uma pedra sobre o assunto. Eu achei fantástica essa colocação, né? Acho que a gente pode começar falando sobre isso, que é a questão isso não, não vamos falar sobre o assunto. Um tabu. Ninguém conversa com ela porque ela acabou de ter uma perda, Exatamente. ela deve estar sofrendo muito. Ninguém fala sobre o assunto, né? Você acha que isso acontece? Eu acho que isso é super comum. Eu acho que fala primeiro da nossa dificuldade como sociedade de lidar com os limites e com a morte, né? A gente quer sempre que dê tudo certo e a gente fica meio desesperado sem saber o que falar, né? E sem saber o que dizer. Eu acho que isso é um problema dos nossos tempos, porque a gente vive num tempo da produtividade, né? De tudo dar certo, da gente sempre se mostrar bem nas redes sociais, e é como se isso fosse aquilo que ninguém quer ver, né? Mas então... eu acho que isso, enquanto seja, igual você falou, da sociedade, a gente até consegue entender, e a gente teria que mudar toda uma cultura de que a sociedade vê isso, mas eu acho que dos profissionais de saúde, eu acho que a gente precisa ter uma linha melhor para discutir sobre isso. E uma acolhida, né, Isa? Porque eu acho que, assim, quando acontece uma perda, ela é uma tristeza para todo mundo. Para o médico também é ruim. Ninguém torce por ela. E é por isso que, às vezes, a gente não sabe o que fazer, né? Fica essa coisa meio, tipo... Ai, tá, vamos pular essa parte? Vamos para outra parte logo, né? E não dá lugar para dor. Então, eu acho que é sempre muito importante, tanto para os profissionais, mas muito especialmente para o casal, poder falar do que aconteceu, contar a história. Exatamente. Foi assim, a gente estava na primeira etapa, ou era a segunda vez que a gente tentava, e o outro médico falou outra coisa. Contar, narrar, isso por si só é curativo, né? E o que é importante? A gente dá, só para eu completar aqui, a gente dá lugar para essa vivência, ao contrário de apagar ela. Né? Quando a gente põe uma pedra em cima, é como se isso não fosse significativo ou não fosse importante. E ao contrário, né? É muito importante, porque isso faz parte da história. E não dá para pular um pedaço da nossa história. Eu acho que quando aqui a nossa seguidora, né, ela coloca o profissional da saúde tenta colocar uma pedra, é exatamente isso. E aí volta naquilo que eu falei, né? Quando chega na consulta, que o casal, eles já querem falar, não, doutora, a gente já veio aqui, a gente quer saber o que a gente tem e o que a gente vai fazer para a próxima gravidez. Aí eu falo assim, não, mas eu quero ouvir, eu tenho uma fala, assim, que eu acho que é importante durante a avaliação, no caso da consulta médica, que eu falo assim, eu quero ouvir detalhes do dia da perda. Eu falo, você acordou de manhã, o que aconteceu, o que você fez, com quem que você estava, o que você comeu, quem que te ligou, porque eu consigo inserir no cotidiano, naquele dia, o que aconteceu. E aí o casal às vezes se assusta, porque ele fala assim, mas nunca ninguém me perguntou isso. Né? Que é a questão do, vamos colocar, tá, você perdeu, aí vai lá e anota. Perdeu com 11 semanas, agora bola para frente, vamos engravidar de novo e
faltou ali Exato. dá a impressão exatamente isso que você falou, de vamos colocar uma pedra e pular para o que interessa. Exato. Mas, na verdade, E a eu acho perda interessa. interessa em termos clínicos, né? Precisa fazer uma investigação e entender o que aconteceu, mas interessa também em termos emocionais, né? Quando você faz essa pergunta, você está dizendo para o casal que isso que aconteceu é importante e marcou, né? E você está dando lugar para a gente compartilhar. Quando eu estava falando lá no começo, esses lutos tendem a ser lutos vividos em silêncio. A gente não compartilha socialmente. Quando morre a avó, né? É mais comum, é mais socialmente aceito. Então vai todo mundo no velório, a gente fica lembrando. Mas a morte de um bebê é uma coisa que assusta e é como se a gente não soubesse dizer nada sobre isso. E é muito importante poder falar e poder falar o quanto você queria ter cuidado daquela criança, o que você imaginava, que você já tinha comprado as roupinhas, né? Tudo isso é a vivência que você teve com a criança. Então, assim, dar lugar para o luto é a primeira grande coisa super importante. Exatamente. Às Você vezes a falou gente não quer pensar. Desculpa, que não é quer o... pensar, e o famoso volto lá, né? Coloca a pedra e pula para frente, né? E o que a gente está dizendo aqui é que nesse momento, e o que a gente tem de vivência, né? A Ana tem uma vivência de muitos anos, ela tem uma pós-graduação, né? Nessa área de perinatologia, e a gente tem uma vivência de que não é refogar aí a terra. Você saiu um pouquinho aí do... Caiu um pouquinho a sua conexão. Mas agora já voltou, né? Tudo bem, continua, tá tudo bem. Eu voltei. Não, é interessante que você falou uma coisa que eu sempre acho que a gente precisa que os casais, as famílias, tá? Vamos chamar de família. A família que vivenciou consiga entender que às vezes os sofrimentos eles ficam pairando, né? Você não sabe o que fazer com ele e você tende a fazer comparações. E eu acho que a perda gestacional, sabe qual que é a grande novidade da perda gestacional? É que você falou, a perder a avó, ela tem um porquê. E muitas vezes eu penso assim, que o perder a avó, ele faz parte da vida, porque você está perdendo o passado. A sensação, quando a gente perde, né? Como experiência pessoal mesmo, quando eu perdi os meus avós, parece que é da história natural. Você está perdendo o seu passado. É a ordem Quando você natural da perde, vida, né? quando você perde alguém que é do seu plano de vida, né? Então você perde um filho, você perde o plano de vida, você está perdendo o futuro. Então, veja bem, é um luto do futuro. É um o luto do não vivido. É um luto pelo não vivido. Então, esse luto, ele tem um lugar que as pessoas não sabem onde colocar. E aí vai a primeira dica, né? Eu acho assim, não é que a gente tem que se acomodar e deixar as coisas acontecerem. Então, eu acho que se você não sabe o que falar, enquanto rede de apoio, é melhor não falar nada. Porque eu lembro de uma vez que a gente fez um questionário aqui até no Instituto mesmo, de coisas que as pessoas ouvem, né? Depois, se vocês quiserem escrever aqui, de coisas que vocês ouviram depois da perda, por exemplo, e que não era aquilo, do tipo assim, mas o bebê só tinha 8 semanas, você nem viu o bebê. Você vai ter outro, essa é a mais clássica. E assim, e você nem viu o bebê, que tipo, por que tá chorando tanto? Era o primeiro trimestre, era um bebezinho que você nem viu, a gente nem viu. Então, essa coisa de não menosprezar, porque você não tem como medir o sofrimento alheio, você não tem como medir nem o seu. Dificilmente você mede o seu, você vai medir o sofrimento alheio. Então, eu acho que e aí as famílias precisam entender um pouco de que a mensagem que eu queria deixar com essa fala é que assim, a perda, o sofrimento emocional que envolve a perda gestacional, ela é independente da idade gestacional. Ela é do tamanho do vínculo. Ela é do tamanho da expectativa. Exatamente. Ela não tem a ver o que a mulher que perdeu com 8 semanas, ela não sofreu menos do que a que perdeu com 18. E a que perdeu com 28 não tem como medir isso. Então, eu acho importante que a gente tenha
que os casais, que as famílias entendam isso, né? E que aí realmente é o que você falou, ouça a família que acabou de ter uma perda gestacional. Exato. E não menospreze o seu sofrimento. Exatamente. E aí eu acho que tem um cuidado que eu acho que o médico pode ajudar, e é a hora que o psicólogo também pode intervir, que é assim, às vezes, como é difícil viver a dor, a gente fica com vontade de escapar dela, né? Então, quando você faz a pergunta, pode ser que tenha gente que queira responder muito rapidinho e esteja muito interessado em ir para o próximo tratamento. E é super importante que o próximo tratamento possa acontecer, e a gente está aqui para isso, e que, né, se possa ter o próximo nenê. Mas a gente não pode negar o lugar do primeiro ou do segundo, ou enfim, quantas perdas tenham sido, a gente sabe que às vezes são muitas, né? A gente tem essa experiência. Então, não quer dizer que não vá fazer o tratamento, porque às vezes dá um pouco a impressão assim, se eu falar nesse assunto, eu vou atrair, vai ficar um clima pesado, né? E não tem nada a ver com isso, é cada coisa no seu devido lugar. Né? Então as pessoas às vezes dizem, mas qual que é o tempo entre uma perda e o próximo ciclo de tratamento? Acho que essa é uma pergunta que devem te fazer muito, né? Como você responde? Deixa eu... Bom, tem bastante, é o que eu falei, às vezes o casal já chega com a ideia, na consulta médica especificamente, eles já chegam com a ideia muito do querer fazer o tratamento e essa resposta do rápido, né? O que eu posso fazer já? Quanto tempo eu tenho que esperar? E não existe esse tempo. Assim como o sofrimento emocional não é mensurável, a sua resolução no sentido de você acomodar esse sofrimento dentro do seu psíquico, ele também não é uma coisa datável, né? Que você possa fazer um exame e falar daqui 60 dias já vai estar, a sua cicatriz vai estar boa daqui 60 dias, igual a gente faz quando a gente faz uma cicatriz cirúrgica. Exato. Então, até porque a gente fica elaborando, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu não tenho um tempo cronometrado, né? Mas tem um tempo da acomodação. Acho que o que é legal escutar é em que tempo que eu tô. Né? Eu tô no tempo de fugir dessa dor e eu quero pôr outra coisa no lugar e eu vou me ocupar de fazer um tratamento. Ou eu já tô pronto no sentido de eu vivi o luto, eu me despedi daquele bebê e eu posso entrar em contato com outro bebê. Porque é importante isso. Tô adiantando um pouquinho aqui os assuntos, mas às vezes dá a impressão que a gente está engravidando do mesmo bebê, né? Cada um vive essa experiência de um jeito, mas assim, eu quero engravidar, eu tenho um bebê na cabeça. Não foi dessa vez, vai ser da próxima, vai ser da próxima, vai ser da próxima. Mas é como se a gente precisasse realizar pra gente mesmo que aquele bebê não veio, mas que outro bebê vai poder vir. E essa passagem é muito importante. Ela é importante em muitos níveis, assim. Primeiro para fechar esse primeiro ciclo. E é claro que para sempre você vai lembrar e é uma vivência marcante. Não quer dizer que, né, não se põe uma pedra em cima do assunto. Mas ele ganha algum lugar, né? E depois isso vai preparar o vínculo com o próximo nenê. Eu queria falar um pouco disso hoje, assim. Eu acho que esse aspecto é pouco abordado, mas ele é muito importante. Porque às vezes, quando tá fazendo tratamento para engravidar, fica muito essa ansiedade de eu preciso de um nenê, eu preciso de um nenê. Mas você tá falando de qual nenê? No sentido de, esse é só um nenê tão desejado, quem que vai chegar aí, né? Receber um nenê é um assunto enorme. A gente diz, inclusive, que na psicologia, que a gente precisa adotar mesmo os bebês biológicos. Então, depois que o nenê nasce, ele vai ser um tanto que a gente imaginava e outro tanto ele não é. Né? Porque, não sei, a minha filha não nasceu de cabelo enrolado, que para mim é super engraçado, porque filha minha, como não vai ter cabelo enrolado? São aspectos muito interessantes que você falou do adotar, né, o filho, até o biológico, no sentido de criar aquele vínculo, e esse vínculo ele não vem pronto, né? Ele não é uma coisa que vem no script, você precisa desenvolver. Agora, então, olha só para a gente seguir a linha aí da nossa conversa, eu acho que o casal, a família, quando passa por essa perda, acho que então a gente chegou aqui estamos chegando num consenso de que quando eles procuram, né, a nossa ajuda, quanto profissional da saúde, da área médica, da área psicológica, primeiro que a gente precisa, que parece que houve uma unanimidade aqui, primeiro precisa dar voz a esse sofrimento. Exato.
Exato. E o famoso trabalhar. O que é esse trabalhar que os psicólogos falam? No meu entendimento médico, é você tentar acomodar essa dor dentro da sua vida, né? E o dar a voz faz parte dessa acomodação. Então, a gente precisa estimular que as famílias falem, mas que procurem ajuda. Sim, que possam Mesmo... chorar, que possam conversar com o padre, com o pastor ou quem seja significativo, que possam conversar com a família estendida, sabe? Às vezes é importante ter uma conversa com a própria mãe, com o próprio pai, ou com alguém que viveu uma coisa parecida, que isso possa ser partilhado e significado socialmente. E claro, sempre que for necessário, é bom poder procurar um psicólogo, né? Porque eu acho que é uma marca muito recorrente desses pacientes que estão peregrinando, já foram em várias clínicas, fizeram vários tratamentos, tem várias marcas, né? Que às vezes um pouco traumáticas mesmo, de tudo isso que foi acontecendo. E aí vale a pena olhar para tudo isso. Porque como é que se elabora uma perda, né? Se você está todo machucado? Acho que são muitos nãos, né? Eu falo, às vezes eu falo com os casais na consulta assim, vocês ouviram muitos nãos, né? Agora a gente precisa acomodar esses nãos para a gente ver como que a gente vai receber. E aí vem o que você começou a introduzir. A gente precisa acomodar esse tanto de não para que a gente consiga receber o sim. Senão vai virar tudo um bololô só. O bololô é bem mineiro, agora eu usei uma palavra, um bololô só. Mas assim, isso vai interferir na relação depois com a criança lá na frente. E aí a gente está falando de prevenção. E às vezes, quando a gente fala, vamos trabalhar essa perda nesse sentido de tentar acomodar, falar sobre ela e tentar exaurir o assunto, não é para colocar a pedra em cima do assunto. Não é que nós vamos falar assim, aí depois nós vamos esquecer essa história, vida nova. Não, não é vida nova, não. As perdas fazem parte da sua história, tá carimbado no passaporte, né? Eu falo que a vida da gente é um passaporte e tá lá o carimbo, não tem como tirar. E aí a gente precisa sobrepor a todo esse sofrimento, esse preparo para o que está por vir. Porque essas marcas, elas se juntam, o sofrimento se junta ao fracasso. E o casal chega fracassado. Não sei se você sente isso no seu consultório. Quando ele senta, às vezes eu sinto que às vezes o sentimento é mais de fracasso do que de dor. Porque é difícil separar eu como médica, mas vira até uma coisa deprimida, sabe, Isabela? Então, por isso que eu falo que vale a pena conversar com um psicólogo. Mas é isso, né? Eu fico tão triste. Tem uma pergunta aqui da Kiki, né? Que ela tem medo de que essa tristeza ou esse fracasso interfiram na próxima gravidez, né? E é isso, a gente precisa elaborar o luto primeiro. Se o luto não está elaborado, vai sobrar. Esses afetos, né? Essas coisas que a gente sente, elas vão ficar ressoando. E elaborar não é esquecer, né? Acho que a gente precisa sempre... Ao contrário. Não é esquecer, é saber o que fazer com aquela informação, com aquele carimbo ali na sua vida, daquilo. Não é esquecer, né? Sabe por quê, Ana? Já partindo aqui um pouco pelo que a Kiki falou, numa próxima gravidez, que aí já estamos assim, engravidou de novo, tem aquela história da perda. Você sabe que quando começa a dar tudo muito certo na gravidez, algumas mulheres, eu vou falar aqui de mulher particularmente, que é a minha experiência mais assim, que eu tenho, que eu consigo, elas se abrem mais comigo. Acho que a gente podia dar um espacinho aqui da nossa live para falar dos parceiros, viu? Eles são muitas vezes negligenciados. Combinado. Mas assim, as mulheres, elas se abrem mais comigo. E aí, elas, quando começa a dar muito certo, é aquele famoso assim, gente, tá dando certo demais. Começa a aparecer um sentimento de culpa. Elas não querem curtir a gravidez, porque elas não têm direito. É como se elas estivessem rindo do sofrimento do outro bebê que ela perdeu. É muito doido isso, né? Isso é comum, é muito delicado e isso mostra que o luto não foi feito. Né? Que ela não conseguiu de fato se despedir daquele bebê, porque ela ainda se sente em dívida com ele. E nessa hora eu acho que é muito importante procurar um terapeuta. Né? Porque se aquele bebê tem um lugar, o lugar dele está garantido. Ele não está ameaçado pelo bebê que vai chegar, entende? Nossa, muito interessante. Interessante o seu jeito de colocar.
Mas esse é um momento que eu tô lá na minha clínica e eu percebo que a mulher, o casal chegou nesse ponto. Eu acho que aí você acha que nesse ponto, então, é a hora de uma intervenção profissional, né? Que nem precisa necessariamente ser uma coisa muito longa, sabe? Às vezes não são tantas sessões, porque às vezes fica, ai, vou ter que fazer um monte de terapia. Não, às vezes 4 conversas, sabe? Tá. E assim, é muito importante a gente ouvir a história de cada um e não dá para ficar generalizando, né? Mas, de algum jeito, marcar a presença daquele nenê. Eu tava vendo Vocês viram um ursinho que tava aqui no Stories que uma paciente mandou? Que se faz um ursinho exatamente com o peso da criança que não ficou, né? Que é um Tá. jeito de dar... Enfim, qual que é? Tem N formas. Você pode escrever uma carta, você pode guardar uma caixa com os exames e a roupinha, né? Enfim, essa criança viveu até onde, né? E o que a gente guarda dela? É muito importante contar para ela, mesmo que seja uma coisa em abstrato, se ela tá no céu, não sei o que cada um acredita, né? Acho que sempre respeitando muito, assim. Sim. Mas que a gente... É a questão do ritual, né? Você Do tá tocando num ritual, assunto, assim, porque exatamente. eu incentivo isso para os casais, e é bom saber que existe um respaldo profissional para esse Sim, tipo é super importante. de intervenção. Porque eu dou umas recomendações assim, olha, tenta fazer um ritual que aquilo ali ajuda no processo, né? Que cada um pensa naquilo que pode ser. A gente tem muitas ideias, as pacientes mandam pra gente, né? Às vezes elas fazem uma joia com o símbolo daquele bebê, às vezes faz uma música, aqueles que são mais da área das artes, faz o que você falou, faz uma carta, faz alguma Acho que é coisa isso, é importante que o gesto é o rico, né? seja verdadeiro. A gente tem um problema, assim, as religiões ocidentais têm muito pouco lugar para esse rito, porque quando é um falecimento, você tem um enterro, né? Você tem um velório, mas e uma gravidez que nem aconteceu? Ela não tem materialidade, né? O budismo é uma das poucas religiões que tem um ritual para isso, né? E se reza para esses bebês que não vieram, né? E tem uma coisa bonita que você coloca um cordãozinho vermelho numa estatuazinha, que é um jeito de simbolizar. E assim, isso é uma forma de compartilhar coletivamente, que é isso que falta, né? Perder o bebê, Isso. não aparece mais, não vai mais no jantar da família, não sai mais com os amigos, fica aquele puta silêncio e depois de um tempo a gente finge que não aconteceu nada. Em geral é assim, né? Exatamente, você descreveu exatamente o que os casais eles contam, né? E aí a próxima gravidez já fica cheia de neuras, né? E que é um pouco a outra pergunta que está aqui, inclusive. Desse medo que dá, sabe? Fica com medo de perder, fica com medo de compartilhar. Então, uma outra pessoa falou: eu não posto nada sobre a gravidez. Tem gente que demora muito para contar que engravidou, né? Como se fosse dar azar. Você tem essa experiência? Sim, você me mandou aí algumas na caixinha, né, que a gente abriu. E eu não sei, eu dei uma olhada assim, não fiz as contas matemáticas, não, mas eu acho que mais da metade das pessoas que escreveram com a palavra medo. Isso eu até fiz uma anotação aqui. Medo é uma palavra que surgiu. O medo, ele surge de toda essa situação, né, desse sofrimento emocional, dessa morte, essa convivência com essa morte iminente, que você sabe que a gravidez, eu não posso garantir na próxima gravidez que tá tudo bem e que nada vai acontecer, porque isso é uma pergunta que é muito frequente para nós dentro do consultório médico na próxima gestação. Elas chegam e falam assim: doutora, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas a senhora pode me garantir que vai ficar tudo bem? Não. Eu não tenho como garantir, eu não tenho garantia, ninguém pode tirar essa garantia. Ninguém tem. E aí, mas é lógico que eu não falo assim, né? Não, e pronto, não posso garantir. Mas o que eu quero dizer é assim, essa garantia não existe. E por saber disso, é a corda bamba da gravidez depois de uma perda, né? Sim, é aquela corda bamba de saber que o está tudo bem, doutora, não se encaixa. E então é um medo real, que é um medo que precisa ser enfrentado. Sim. Porque senão ele acaba virando reações exageradas para qualquer coisa da realidade. Você exagera a realidade. Perfeito, então, sei lá, você faz uma hemoglobina e vê uma discreta anemia, aí vem na consulta, eu falo, olha,
tá com um pouco de anemia, a gente vai ter que tratar, já desespera, né? Eu sabia que ia dar errado essa gravidez, eu sabia que eu devia ter esperado mais um ano. Falo, Sim, calma, a gente sim. vai tratar com ferro. Que é Não bem tem que fácil, esperar. né? Ou seja, Intravenoso, toma, já fica boa na hora. já fica. Então, assim, existe uma reação exagerada de uma realidade que não existe, né? Então, a gente tem que tratar esse Acho medo que eu para posso você não falar. jogar ele é uma loucura, né? Vira uma loucura É. coletiva, né? A família, aí vem a mãe, a avó, a tia, vem todo mundo na consulta. Eu acho que tem isso, né? Gravidez e perdas são os dois limites da vida, né? O começo e o final da vida. E a gente andar, você falou da corda bamba, eu acho que é a corda bamba da vida. A gente não. E é viver essa experiência de não ter controle absoluto, né? Às vezes essa vivência fica tão forte que ela entra num lugar do traumático. Provavelmente quem tá com muito medo tá falando do trauma, né? Do quanto não tem onde pôr isso aqui que eu vivi. Foi tão difícil que a coisa fica me transbordando, né? Então, acho que tem alguns níveis para a gente lidar. A primeira é objetivo, assim. Então, vamos entender de um ponto de vista objetivo o que eu acho que pode dar errado. Então, sei lá, eu tenho trombofilia. Então, quais as minhas dúvidas sobre, né, o tratamento? Ah, vai ficar roxo, vai doer, mas o que pode acontecer? Pode... Não sei, é muito importante que cada paciente tire as dúvidas. Se você fica na dúvida se isso vai fazer romper a bolsa, não sei. Perguntas que as pessoas possam ter. Então, primeiro, assim, esclarecer. Porque, às vezes, ter a informação é suficiente para diminuir o medo. Os médicos não são donos da verdade, eles também estão, né, na vida. E a vida, ela é uma linha tênue, né? A gente está vivo e a gente pode não estar. Mas a gente acredita e a gente tem fé e é por isso que a gente está aqui fazendo, né, tratamento, live, tudo isso, né? Exatamente. E que vale a pena, é por isso que a gente tem filho, é por isso que a gente se relaciona. Se a gente for ficar pensando que a gente vai morrer, a gente não vai fazer nada disso. O Freud dizia que a gente precisa de um tantinho assim de negação da própria morte, né? Que é onde a gente bota a esperança. Então é isso mesmo. Então, num primeiro nível, o esclarecimento com informação. E aí eu faço um parênteses que é seguro o Dr. Google, gente. Não é para ficar entrando na internet e pesquisando todas as outras possibilidades, tudo aquilo que pode dar errado, porque isso é ansiógeno, assim. Os pacientes em geral não são médicos, né? Salvo as que sim são médicos, mas assim, não é para a gente ficar fuçando, especialmente em assuntos que a gente não domina. Porque daí a gente entende uma parte, não entende o resto e fica mais ansioso num terreno que já está fértil para ficar muito ansioso. E aí, acho que isso é um primeiro nível. Então, conversar bastante com o médico, sabe? Às vezes precisa marcar outra consulta para esclarecer. Não estou conseguindo sossegar? Fala de novo. Conversar com o parceiro. Voltamos. Conectar, mas onde exatamente que caiu? Me ajuda a lembrar. Você estava falando de que a gente tem que elaborar para poder não misturar com as outras a questão do medo, né? O medo paralisar para as próximas. Para as próximas. Então, nesse primeiro nível da gente ter informação, depois a gente conversar com o parceiro, a gente sentir que tem uma rede de apoio. Muitas vezes a experiência do medo é uma experiência de muita solidão. Tipo, ninguém entende o que eu tô sentindo, eu tô sempre aflita. Então, conta, quem são as pessoas em quem você confia, né? Tem uma coisa que sempre me chama atenção na clínica, que são as mulheres que começam a fazer tratamento para engravidar e para de falar com a melhor amiga. Eu ainda vou estudar isso mais a sério. Assim. Como assim? Fala com a sua amiga, sabe? Porque a gente precisa ter esse apoio. Porque é muito frequente, eu ouço muitas vezes de jeitos diferentes, assim, das pacientes. Como se fosse esconder, você fala, esconder o tratamento, esconder a dificuldade. No fundo, uma certa vergonha, talvez, né? Ah, eu não quero atrapalhar porque ela tá grávida, então eu não quero falar do que eu tô sentindo. Isso às vezes é comum também. Às vezes coincide, né? Coincide de um momento da amiga que está engravidando ou que acabou de ter um bebê, você não quer, você acha que você vai incomodar de
incomodar e também, sei lá, existe é aquela questão, igual você falou, de não saber onde colocar, né? Como se É, fosse não é uma disputa. Eu falo que, assim, às vezes é muito comum isso. A gente tem, às vezes, na família, tem duas, três mulheres da mesma família e uma o tratamento tá dando certo, a outra não tá, e é difícil você curtir. E aí eu brinco com elas assim, eu brinco não, eu falo de verdade. Eu falo assim, imagina que você e a sua melhor amiga ou a sua irmã, vocês estão fazendo o vestibular, né? E vocês querem muito entrar nessa faculdade, as duas querem. Aí uma passa e a outra não, naquele ano. É mais ou menos isso. Aí você vai deixar de curtir com o outro porque é, você não conseguiu, ou porque você conseguiu e ela não. Então, acho que ainda está naquela coisa de onde colocar esse sofrimento. Quando você fala em escolher o lugar para colocar, é muito isso. Se eu sei onde eu colocar essa dor, eu sei o que eu vou fazer com o resto da minha vida, né? E o exato. apoio, aí eu acho que é a questão de que a gente falou, que a gente queria falar um pouquinho sobre o parceiro, né? Na consulta, às vezes da pós-perda, mais até do pós-perda do que dos que estão tentando engravidar na dificuldade, os maridos não falam muito mas assim, aí tem um momento que eu me viro para ele e aí eu falo, e você? Agora eu quero ouvir de você, como é que foi o dia da perda? O que que você fez? Qual papel que você teve que assinar? O que que você sentiu na hora que você assinou o papel, né? De que muitas vezes você está Isso, liberando para isso. um exame, e às vezes a gente recorre ao parceiro, olha, a gente gostaria de fazer um exame assim assado, aí ele assina. O que você sentiu na hora que você assinou? E depois, como que você trabalhou isso? Não sei, você tem essa experiência com o parceiro nessa Tem. E é perda? muito comum que os homens falem menos, né? Essa coisa de que socialmente o homem não põe os sentimentos muito na mesa, né? É uma coisa que o Uhum. homem não chora, né? Tem que dar É, conta. E tá menos acostumado a verbalizar. Acho que mulher a gente tem essa cultura um pouco das amigas, então a gente conta pra é amiga como tá verdade. se sentindo. Da Então, eu acho mãe, bem né? importante dar lugar para isso. Às vezes, uma intervenção assim, tipo a sua, ajuda um casal a conversar depois. Porque a mulher vai dizer: Nossa, eu nem sabia que você tinha se sentido assim, É. É né? Então, interessante. E às vezes a gente se surpreende, viu? Às vezes a consulta, principalmente a consulta médica, que vai no ginecologista, é muito ali, né? Ali de com a frente mulher, para a mulher. Geralmente a mulher senta na minha frente. Aí às vezes eu viro a cadeira mesmo, eu viro e falo, agora eu quero te ouvir, quero saber o que que aconteceu, como é que foi, o que que você viveu, para quem que você contou essa história, quem tá te ajudando? E aí eles ficam assim, você tá falando comigo? Fica olhando pro lado, tipo, você tá falando com quem? Eu falo, não, é com é. você mesmo. Eu quero saber quem tá te ajudando. E aí eles, e não é raro de às vezes eles se emocionam de falar assim, nossa, mas a doutora tá perguntando para mim, é para você. Eu quero saber como que você tá, com quem Porque você tá como também é um conversando? papel secundário, né? É como se ele tivesse que dar conta. Se para a mulher Isso. não tá negado, imagina para o homem. É que o corpo da mulher, ele sofre diretamente, né? A questão da perda. A mulher, geralmente, aí ela vai para um centro cirúrgico, às vezes precisa fazer uma intervenção Sim. médica. Então, aí anestesia interna, tem alta. E aí fica toda o reboliço, digamos assim, da parte mais biológica mesmo, é um encargo feminino. Mas o emocional, o parceiro não pode ser negligenciado, porque se ele tiver desestruturado, ele também não vai conseguir ajudar no processo. Com certeza. E ele é super importante, né? Porque Sim, é um casal tendo um filho e é um casal aprofundando a sua relação, né? Ter um nenê é a gente de se enroscar mais ainda, não é? é, é E eu verdade. acho que isso tudo que eu falei sobre o medo e sobre o luto vale igualmente, sabe, para o homem e para a mulher. Às vezes os homens ficam muito ansiosos, é uma coisa que. E ele tem a sensação mais ainda de descontrole porque não é no corpo dele. É tipo Sim, assistir jogo de futebol, que você, né, você fica super nervoso, mas você não tem nenhuma intervenção possível. Não tem, a gente acha que faz, beija a camisa, veste do avesso, né? crente que está intervindo, né? Mas eu acho que precisa ser, faz parte da elaboração, já que a gente está aqui planejando os próximos passos depois de uma perda gestacional, temos que inserir aí, né? O parceiro, ele tem que participar das discussões, ele tem que entender o que está acontecendo.
E E é também muito ter legal espaço para ser ouvido. para ser Ter ouvido. Nesse espaço para ser sentido, ouvido. Até espaço a para ser questão de ouvido e eu que... falando em cima, né? É, não, mas porque tem um momento aqui que você falou que você falou assim, às vezes a mulher procura, né? Eu já posso engravidar de novo? E aí você fala, agora você precisa saber se você está pronta, não só do ponto de vista biológico, mas se você está pronta para uma próxima gravidez, qual é a sua expectativa com essa gravidez? Você já Uhum. conseguiu trabalhar toda a sua perda? Mas aí a gente tem que ver se o E o seu parceiro também parceiro está também, pronto. exato. Como é que tá o É, casal? Vocês estão falando sobre esse assunto? Porque às vezes isso. também se põe uma pedra, né, sobre esse assunto entre o casal. Como é uma coisa difícil. Muitas vezes as pessoas ficam assustadas porque se emocionam. Então, Sim, acha que se chorar não é bom. E daí não quer falar, entendeu? é E, verdade. e na prática a gente vê, né, que poder falar alivia. A tensão vai subindo. Chorar é um jeito também de descarregar. E eu queria também assinalar que vale muito a pena que o casal venha para sessões, né, com a psicóloga. Também é uma negligência achar que é só a mulher. E às Sim, vezes a gente vai atender o marido, porque ele tá com questão, ele que precisa falar. Então, assim, vale para quem está vivendo o processo, seja de que lugar for, né? Às vezes é uma parceira, mas ela não vai engravidar num casal homossexual. Igualmente, a gente precisa falar dos lutos, né? Acho que quem está envolvido no processo está sujeito a ser afetado. E aí, é. só para a gente não perder a sequência, então a gente estava falando, né, desse nível mais objetivo, agora do nível mais emocional. Aí eu queria falar um pouco da ansiedade. O medo tem a ver com ansiedade, tem a ver com ficar Uhum. antecipando algo ruim, Sim. né? Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para estar mais no presente ajuda a sentir menos medo. Então, vale muito a pena quem Que puder é meditar. exato, meditar e a questão de saber onde você está, mas para chegar lá, você tem que ter passado por toda aquela questão, né? Da gente ter trabalhado, ter podido falar, Exato. trabalhar aquela dor, colocar aquela dor no lugar certo e aí vamos planejar. Se você já entrar na próxima gravidez ou na próxima empreitada do planejamento de gravidez sem ainda ter resolvido aquilo que você passou, a chance desse medo te paralisar, ou aquilo que a gente falou, do É medo muito gerar maior. uma ansiedade generalizada. Igual É. eu falei, você tá com falta de ferro, a mulher desespera, né? Uhum. De não estar compatível com a realidade. E aí, a informação de boa qualidade Não faz é o toda a Dr. Google, diferença. né? Exatamente. A informação de boa qualidade é aquele famoso informação salva vidas. E é verdade, desde que seja uma informação boa, porque é a informação que vai te empoderar de saber exatamente como que você, qual direção você vai seguir. Né? Então você É. tem que estar vivendo aquele presente que você já trabalhou, colocou aquela perda gestacional que ninguém quis colocar em lugar nenhum, não importa, é você que está vivendo aquilo. Então você coloca ali e você fala, e aí qual que é a direção? A direção, aí eu queria, igual você falou do Google, eu vou falar uma coisa que eu falo bastante isso com os pacientes que perderam gestação. A gente sim precisa procurar causas, e aí você tem que procurar uma assistência médica qualificada para te dar essa direção, mas procurar causas não é o mesmo que procurar culpados. Sim, Tá? importante esse aspecto. Exatamente, porque senão aí também você não vai conseguir ressignificar a sua dor, né? A Rafaela colocou aqui que você tem que trazer atenção plena, faz com que a gente fique presente no presente, sem ressignificar a dor da perda. Aí fica tudo de volta, a ansiedade leva a gente para onde ela quiser, né? Mas se eu não estou procurando culpado, é mais uma coisa para me trazer para o presente. Não adianta você ficar procurando, foi porque o médico não me atendeu naquele dia que eu falei que eu estava sangrando. Não é isso que vai te fazer ir para uma próxima gravidez, Foi né? alguma coisa que eu fiz, eu não comi, eu fui não sei aonde, né? Isso tudo, Isso, só para a gente traduzir em miúdos, é não elaboração. Quando a gente fala elaborar, tá em paz com a trajetória, né? É uma sensação de que você visita aquela história e ela
pode ficar no mesmo lugar. Ela não te mobiliza de um jeito que você fica super ansioso. Se você ainda tá com muita raiva do médico, tá achando que a clínica anterior fez alguma coisa errada, você ainda não elaborou esse processo, né? Eu acho que isso é importante. Se a coisa tem muita carga energética, assim, se tem uma carga afetiva, é sinal de que não está muito elaborado. Achei perfeito o comentário da Rafaela, né? A atenção plena nos traz para o presente, mas sem ressignificar a dor, a mente nos leva de volta para a ansiedade. É exatamente isso, é exatamente sobre esse ponto que eu estou tentando falar. Se você tá cheio de energia, se a coisa tá vindo à tona toda hora, não adianta fazer exercício de meditação, que era o que eu estava recomendando a seguir. Não adianta. Meditar com a cabeça cheia de grilos, Exatamente, né? Então, para você conseguir ficar mais no momento presente, você precisa dar lugar para o passado. E falar de luto é isso, né? Falar de luto é dar lugar para essas coisas que foram vividas. Um tanto delas é do passado e um tanto é do futuro. No passado, no sentido de que a experiência aconteceu há 3 dias, há 1 mês, há 4 anos, né? E se você já engravidou e está com medo, ainda é tempo de cuidar de tudo isso. Ainda dá tempo de cuidar do luto, mesmo que você esteja ainda super mobilizado, enfim, e pela gravidez atual. Acho que cabe na gente muitos tempos. Acho que a gente pode ter essa tranquilidade, né? Isso Enfim, mesmo. Tem então alguma pergunta, algum comentário aí que chegou para você, para a gente dar uma... eu perdi os da outra sessão, porque Ah, tá. fechou. Mas enfim, acho que é nesse sentido que a terapia vai trabalhar, né? Sempre para a gente dar lugar para esse bebê que não veio, para poder receber o próximo bebê. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre esse vínculo que começa, porque eu acho que é uma coisa que não se fala muito e que vale muito a pena falar, porque daí a gente fica com muito medo e às vezes esse medo, né, de que vai acontecer alguma coisa, de que, ai meu Deus, será que vai ser tudo bem? Porque eu já tenho tanta experiência de que não foi tudo bem, né? Isso. Às vezes a gente leva esse medo para a relação com a criança. Então, mais um motivo para cuidar disso. E a gente corre o risco de virar um pai super protetor, né? Para usar o linguajar assim do dia a dia. E aí é uma criança que vai talvez viver um pouco assustada, né? É como se no fundo a gente estivesse ainda tão assustado pelo que aconteceu. E aí eu tô falando traumatizado mesmo. Tão traumatizado pelo fato de que uma perda, né, me pegou de surpresa e eu não soube o que fazer com ela, que eu tô sempre na iminência de achar que eu vou perder de novo. Só que o que é o jogo? A perda já aconteceu e a gente precisa localizá-la no passado. Por isso que a gente fica batendo nessa tecla tanto. Por isso que a gente falou tanto do luto. De elaborar o luto, de viver o luto. Né? Se você consegue se despedir desse bebê que não veio, ele não vem te visitar a cada 3 minutos. No sentido de você ficar achando que vai acontecer alguma coisa com o seu filho que está ali na frente. Você está mobilizando essa energia toda que tem a ver com o passado. Então, nem durante a gravidez, nem depois do nascimento, né? Você está dizendo assim que esse luto mal elaborado, mal trabalhado, mal recolocado, mal ressignificado, ele vai atrapalhar não só a próxima gravidez, do ponto de vista emocional, quanto o próprio bebê, né, que vai nascer, o seu filho que vai nascer, né? Interessante. Vai subir na mureta e a mãe já saiu correndo. Não vai no escorregador porque é perigoso. Uhum. Para a gente não se tornar mães tão assustadas, né? É bem importante a gente poder dar conta, então, dos processos. Então, só para a gente, né, sentir que fechou o ciclo aqui da nossa fala, quando a gente abriu contando da necessidade de elaborar o luto, não é uma perfumaria, né? A gente está falando da importância de realmente dar a cada experiência o seu tempo e a sua metabolização. É como se você precisasse digerir. Tem uma mãe desesperada. Então, procura ajuda, né? A Márcia está falando que ela é essa mãe desesperada. Márcia, vamos cuidar dessas aflições, né? Deve ter alguma coisa que te preocupa. Você está sempre sentindo que alguma coisa pode acontecer. Ninguém é mãe desesperada à toa. Tem alguma coisa por trás, né? Exato. Eu vou fazer assim, Ana. Como você me convidou, né, para a gente começar aí, para a gente ter essa conversa.
Eu acho que deu para a gente tocar em bastante ponto. Eu quero que as pessoas entendam que a perda, que seja de início de gestação, que seja de final, que seja a perda até de um plano, né? Que não, uma gestação que não veio é uma perda gestacional, porque a gestação estava na sua mente e ela não veio. Que essas perdas são reais e que a gente consegue, a gente precisa trabalhar com elas, né? E que é muito mais comum do que todo mundo pensa, e a gente está aqui levantando a bandeira do que é preciso dar voz a esse sofrimento, a essa situação. Então, eu vou deixar da minha parte, eu vou deixar aqui vamos dizer assim, uma finalização, aí depois para a gente te ouvir um pouquinho mais, tá? Eu coloquei então 3 pontos que eu acho que do ponto de vista, que a gente consegue do ponto de vista prático, enquanto profissionais da saúde, eu colocar em 3 palavras, tá? Eu acho que a perda gestacional como um processo para você continuar o seu planejamento, né, da sua vida, que seja reprodutiva ou não. Você precisa de apoio, precisa de informação e intervenção. Então, acho que só para eu finalizar minha fala, eu acho que era isso que eu gostaria, enquanto, né, o profissional que a gente tá de braços abertos para respeitar e para intervir se necessário, mas sem o apoio e sem informação, a gente não consegue dar aí um prosseguimento nesses casos. E você, o que você acha que você deixaria de recado final aí para as nossas mamães que adoram nos ouvir? Acho que eu falaria do tempo, né? Então, que você tenha apoio, que você tenha tempo. Tempo para cada uma dessas etapas que você falou. Então, tempo para digerir, tempo para chorar, tempo para se despedir e tempo para renovar, para abrir de novo o campo, para poder sonhar outro bebê, né? Tempo para poder curtir a gravidez nova, tempo para tudo isso. Então, não se apressem, não tem nada de errado com você se você está chorando um nenê que você perdeu. Se você precisa de ajuda, procure ajuda, né? Você vai ter espaço, você vai ter lugar para ter um nenê novo, se você puder chorar esse que não pôde ficar. Acho que isso é bem importante. Perfeito, perfeito. Eu acho que deu para a gente dar uma revisitada aí em todas as questões, pelo menos as questões que a gente tem aí no dia a dia. Tem alguma coisinha que ficou pendente aí para a gente completar? Alguma perguntinha pipocou aí? Das minhas anotações. Acho que é isso, né? O bebê arco-íris não muda o passado. Acho que é esse o recado, assim. E tem espaço para ele. Uhum. Né? Deixa o bebê arco-íris chegar, né? Gente, vai ficar salva essa segunda parte. A primeira parte o Instagram brigou aqui comigo. Eu não sei se eu vou conseguir salvar, porque ele interrompeu a minha live no meio. Mas é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem perguntar mais coisas, podem escrever para a gente no direct. A gente está lá no Instituto, disponível para atender quem chegar, quem vier, tá bom? É muito importante mesmo, Rafaela, é isso mesmo. A gente precisa falar desses assuntos. Isso mesmo. Muito obrigada. Aqui, ó, elas fizeram até as anotações nossas aqui, ó. Falou em apoio, informação, intervenção e tempo. Pronto! Ela resumiu a nossa live em um comentário. Apoio, informação, intervenção e tempo. Muito obrigada, Ana, pela nossa conversa. Obrigada. Vou deixar você se despedir aí, ver se tem mais uma. Humano, assim, eu queria, acho que é muito gostoso saber que tem, né, uma parceira que realmente está presente e não está só técnica na hora de atender. Isso, acho que faz uma diferença muito grande, né? A gente conversou aqui que é a questão de não pedrificar o assunto, né? Não fechar e ter essa visão, que a gente consiga levar isso para as próximas, para todo mundo que atenda, né, essas famílias. Não é fácil, mas a gente consegue trabalhar esse olhar com o tempo, com paciência, com a nossa própria ressignificação também das nossas chagas emocionais, senão a gente não consegue oferecer o que a gente não tem. Exatamente, exatamente. Né? Vamos juntos. Então tá jóia. Um abraço para todo mundo. Obrigada a todo mundo que ficou aqui conosco nas 2 lives.
né? Muito obrigada por terem voltado também, gente. Isso. Então tá, Então, joia. Um abraço. muito prazer em falar com vocês. Tchau, tchau.